A questão é: quem criou o mal? Um dos maiores questionamentos levantados pelos céticos e ateus e materialistas reside na questão acerca da origem do mal. Na antiga Grécia, filósofos e pensadores se debruçaram sobre essa problemática, a origem do mal. Agostinho, no seu livro De Libero Arbitrio, o livro-arbítrio, no seu debate com Evódio acerca do problema do mal, inicia fazendo a seguinte pergunta: é Deus o autor do mal? Peço que me digas, Evódio, será Deus o autor do mal? Agostinho: dir-te-ei, se antes me explicares a que mal te referes. Pois habitualmente tomamos o termo mal em dois sentidos. Um, ao dizer que alguém praticou o mal. O outro, ao dizer que sofreu algum mal. Evódio, quero saber a respeito de um e de outro. Agostinho, pois bem, vocês sabem ou acreditas que Deus é bom e não nos é permitido pensar de outro modo, Deus não pode praticar o mal. Por outro lado, se programarmos ser ele justo é negá-lo, seria blasfêmia. Deus deve distribuir recompensa aos bons, assim como castigo aos maus. E por certo, tais castigos parecem males àqueles que os padecem. Deus de modo algum será o autor daquele primeiro gênero de males a que nos referimos, só do segundo. Santo Agostinho, Livro-Arbítrio, página 25, editora Paulus, sexta edição, 2011. Como podemos ver, Agostinho, com muita maestria, em momento algum atribuiu a Deus a origem do mal. Não obstante, as três passagens bíblicas citadas parecem sugerir que Deus é o autor do mal. Em Isaías capítulo 45, verso 7, por exemplo, podemos ler o seguinte: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E Amós capítulo 3, verso 6 diz: sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor tenha feito? E ainda em Lamentação, capítulo 3, versos 38, lemos: porventura da boca do Altíssimo não sai tanto mal como o bem? Diante de afirmações tão contundentes e incisivas como essa, surge a pergunta: quem criou o mal? Pois essas passagens, como dito, parecem atribuir a origem do mal ao próprio Deus. Porém, antes de fazermos qualquer juízo de valor e atribuir a Deus a origem ou a criação do mal, devemos analisar outras passagens bíblicas que certamente nos trarão mais luz acerca do caráter de Deus. Pois assim, nos recomenda a hermenêutica que quando uma passagem nos parece obscura ou absurda, devemos interpretá-la à luz de outras mais claras ou dos ensinos gerais das Escrituras. Examinamos as seguintes passagens: Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. 1 João, capítulo 1, verso 5. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Hebreus, capítulo 6, verso 18. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Tiago, capítulo 1, verso 17. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal. Abacuque, capítulo 1, versos 13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado.
Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Tiago, capítulo 1, versos 13. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai, que estás nos céus. Mateus, capítulo 5, versos 48. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo, reto é. Deuteronômio, capítulo 32, versos 4. Ora, comparando essas passagens com as primeiras, as quais aparentemente sugerem ser Deus o criador do mal, sem fazer uma análise mais aprofundada dos textos em questão, somos indubitavelmente levados a admitir que estamos diante de uma contradição bíblica. Porém, podemos afirmar com toda a convicção que a Bíblia não tem contradição, pois ela é um livro de Deus. E Deus não se contradiz. Pense nisso. Mas diante de tais aparentes contradições, devemos sempre adotar o princípio sugerido por Agostinho. Se estamos perplexos por causa de qualquer aparente contradição nas Escrituras, não nos é permitido dizer que o autor desse livro tem errado, mas ou o manuscrito utilizado tinha falhas, ou a tradução está errada, ou nós não entendemos o que está escrito. Posto isto, compete-nos descobrir qual é o verdadeiro sentido da palavra mal no texto em apreço. Vamos usar a etimologia da palavra mal. A palavra mal, apresentada no Antigo Testamento, ela vem do hebraico ra e possui dois sentidos. Primeiro, o mal no sentido moral. Nesse sentido, podemos descrevê-lo como pecado e iniquidade. Miqueias, capítulo 2, versos 1. Jeremias, capítulo 7, versos 24. Salmos, capítulo 8, versos 3. E Salmos, capítulo 34, versos 12. Esse sentido está totalmente descartado como sendo o correspondente ao apresentado no texto em questão, de acordo com o que podemos ver a seguir. Segundo, o mal no sentido de calamidade, desgraça e infortúnio. Nesse sentido, ele é predominantemente encarado como castigo divino. Deuteronômio, capítulo 31, verso 17, que normalmente corresponde exatamente ao pecado precedente. O mal que os homens levam a efeito é retribuído sobre eles por Javé. Amós, capítulo 3, verso 6, parte B. Portanto, pode dizer, sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor tenha feito? Podemos ilustrar esta verdade da seguinte maneira: sempre quando pecamos, nós colocamos em oposição à santidade de Deus. Isaías, capítulo 59, e o versos 2. Abacuque, capítulo 1, versos 13. E ele, segundo a sua reta justiça, aplica o castigo que, por nós, muitas vezes, é interpretado como sendo mal. Um exemplo mais claro dessa assertiva tem no período da judicatura, isto é, no período dos juízos de Israel. Observe que toda vez que o povo pecava contra Deus, ele aplicava a disciplina, não visando o seu mal ou a sua destruição, mas sempre com um fim proveitoso. Jeremias, capítulo 29, versos 11. Diante desses dois sentidos da palavra mal apresentados, pode-se perguntar qual dos dois sentidos seria mais apropriado, de acordo com o contexto, para aplicarmos as passagens de Isaías, capítulo 45, verso 7, Amós, capítulo 3, verso 6, Lamentações, capítulo 3, versos 38. À luz do contexto, dos paralelos de passagem e dos ensinos gerais das Escrituras Sagradas acerca do caráter dos atributos de Deus,
que declaram a sua bondade e benignidade é que ele é a fonte de todo bem e perfeição. Salmos, capítulo 73, versos 1. Tiago, capítulo 1, verso 17. Podemos dizer que Deus é o criador do mal. Mas não no sentido moral, ou seja, de pecado e iniquidade, mas sim no sentido de calamidade, de disciplina e castigo aos quais, para aqueles que os recebem, são interpretados como mal. Só para ilustrar, na passagem de Isaías, capítulo 45, verso 7, à luz das explicações citadas, o que o autor quer nos comunicar é que Deus irá usar Ciro, o persa, como instrumento de correção para disciplinar o povo desobediente. O que de forma figurada é entendido como mal. Daí entendermos a expressão eu crio o mal, como castigo e disciplina da parte de Deus. Portanto, quando Deus diz eu criei o mal, ele está simplesmente dizendo eu castigo e disciplino. O que para nós, de forma figurada, pode ser entendido como eu crio o mal. Quem criou o mal, no sentido figurado, como explicado no texto, fazemos coro com Agostinho afirmando: foi Deus que criou o mal. Agora, no sentido moral, isto é, o mal como pecado e iniquidade, foi Satanás. João capítulo 8, versos 44, Isaías capítulo 14, versos 12 ao verso 18, Ezequiel capítulo 28, versos 12 ao versos 15, Lucas capítulo 10, versos 18, 1 Timóteo capítulo 3, verso 6, Apocalipse capítulo 12, versos 3 aos versos 9. Geralmente procuramos responder a pergunta sobre a origem do mal da seguinte maneira: o mal é o pecado em potencial. E tudo que é em potencial ainda não existe, pois é apenas aquilo que pode vir a ser. Sendo assim, por ser o pecado em potencial, o mal poderia vir a ser, mas ainda não existia. Logo, se ele ainda não existia, Deus não pôde tê-lo criado. Não é ele o seu autor. Reiteramos nossa afirmação dizendo que Satanás é o autor do mal. Deus, ao formar os anjos e os homens, não os criou como robôs, mas como seres moralmente livres, com livre arbítrio, com a capacidade de fazer tanto o bem quanto o mal. Apesar de o mal não existir no céu, nem mesmo no nosso mundo habitado. Pois, como disse alguém, o amor só pode ser verdadeiro quando há a opção de não amar. Dê as suas opiniões nos comentários e que Deus abençoe vocês, suas famílias e até o próximo vídeo. E fiquem na santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.